Lição de número 11. Bom, 1000 anos de paz, justiça e prosperidade. Deixa eu começar dizendo uma coisa para vocês. Tem um autor aí, no espaço teológico, muito badalado, muito reconhecido, muito respeitado, chamado Aleister McCraft. Ele é ateu, ele era ateu, e ele se converteu ao cristianismo. Ele é professor em Oxford, na Inglaterra. Um homem extremamente capacitado. Ele vai dizer em um dos seus livros que o marxismo não é uma ideologia simplesmente, o marxismo é uma religião. É uma religião. E Karl Marx, Thomas More, há anos atrás, disseram, quando ainda estava vivo, que haverá uma cidade distante da Terra, onde tudo vai funcionar plenamente, de forma perfeita. Ele só pode funcionar a sociedade de forma plena, perfeita, numa cidade distante, fora da Terra. Coisa interessante, não é verdade, meus irmãos? É por isso que lá em Eclesiastes diz que Deus plantou no coração do homem a semente da eternidade. Quer ser socialista ateu ou cristão deísta, ateísta, não tem como. Dentro dele foi plantada a semente da eternidade. Eu acho que Karl Marx demorou muito, mas Thomas More descobriu essa ideia, que Deus tem uma cidade distante daqui, onde as pessoas vão viver de forma plena e perfeita. Porque há 2000 anos atrás, João o apóstolo viu essa cidade, a nova Jerusalém, que vai descer ataviada do céu e vai se postar sobre a Jerusalém celestial para governar essa terra. É dessa forma que nós cremos. É dessa forma. Tem um amigo meu que estuda na USP, fazendo um doutorado, e ele está estudando justamente esta matéria, a ciência e história da utopia. E o marxismo fala dessa cidade utópica. A Bíblia, meus irmãos, diz que essa cidade é real. Essa cidade existe, essa cidade é verdadeira, e essa cidade está preparada para receber os santos, para receber os salvos. Essa cidade vai descer do céu no milênio e vai estar sobre a Jerusalém terrena. E daqui, dessa cidade de cima, acima dessa Jerusalém terrena, a igreja vai estar governando com Cristo esta terra. Você crê nisso, irmão? Nós cremos assim. Nós temos vários posicionamentos acerca do milênio. Existem os amilenistas. A palavra amilenista é uma negação, né? Não milênio. Os amilenistas creem, meus irmãos, que o mundo estava caótico até antes de Jesus chegar. Jesus chegou, termina-se o caos, e agora o mundo vai caminhar de forma diferente. Mas no final vai haver um declínio moral, tanto do mundo quanto na igreja, uma dificuldade tremenda, aquilo que eles chamam de a grande tribulação, e aí Jesus vai aparecer visivelmente e vai mudar toda a história. Eles não falam nem em arrebatamento, eles falam assim. O pós-milenismo é bem, assim, um pouco parecido com o amilenismo. Eles creem que o mundo também estava caótico antes de Cristo, Jesus veio, o caos sumiu, o caos desapareceu, e agora com a pregação da igreja, as coisas vão mudando, as pessoas estão se transformando, né? E o milênio aí está acontecendo através dessa pregação, das pessoas sendo transformadas, mudadas, né? A ciência aumentando e tudo sendo aperfeiçoado. Mas no fim, vai haver um declínio também, vai haver um caos moral, um caos espiritual, e Jesus aparecerá visivelmente, descerá com seu trono branco, vai julgar as nações, os povos tudo junto, vai jogar o diabo no abismo e tudo mais, e vai terminar tudo, transformar essa terra, né? Uma nova terra, um novo céu, tudo vai ser transformado aqui, e o céu e a terra não vai ter diferença nenhuma. Os pós-milenistas creem assim. Nós, pré-milenistas, não cremos assim. Nós cremos, meus irmãos, no milênio literal, conforme a Bíblia cronologicamente nos apresenta. Por isso que eu trouxe a Bíblia do John MacArthur aqui para me ajudar. Qualquer coisa eu socorro a ele, né? O John MacArthur é uma figura interessante, é um dos maiores teólogos do mundo. Embora ele seja sensacionista, ele não é continuista na questão dos dons espirituais, mas eu respeito ele teologicamente. Mas ele tem uma característica interessante, porque ele é calvinista, dispensacionalista, pré-tribulacionista, né?
Está aí, tá bom, né? Está faltando mais um termo, não estou lembrando. Então ele crê igual a gente. Ele crê igual a gente, que vai haver sim um milênio literal. A igreja, ela vai viver este milênio aqui após as bodas do Cordeiro. Nós cremos assim que Jesus vai vir, Jesus vai descer sobre um cavalo branco, né? Depois da sua vinda, ele vai levar a igreja. Nós vamos ter 7 anos de festa no céu. Depois de 7 anos de festa, a gente vai descer com Jesus. Ele vai descer sobre aquele cavalo branco, conforme diz Apocalipse capítulo 19. Ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras. O monte vai se fender ao meio. Ele vai salvar o povo de Israel. O trono dele vai descer, né? E ele vai julgar as nações. Ele vai julgar as nações ruins, as nações más. Elas serão separadas umas das outras, as más serão destruídas, as boas serão separadas e vão entrar no milênio. E a gente vai estar aí com Jesus nesse período. É assim que a gente crê, é assim que a gente acredita, e é assim que os pais da igreja acreditaram, e é assim, meus irmãos, que nós encontramos a maior base bíblica para as coisas concernentes aí ao futuro. Então, o primeiro tópico da nossa lição, você está com a sua revista na mão, vai falar que será um tempo de milagres e transformações, o tempo do milênio, quando o Salvador comandar 1000 anos de paz, justiça e prosperidade. A humanidade vai testemunhar inúmeros milagres e profundas transformações para a glória de Deus, conforme Isaías capítulo 65. Quais serão essas transformações? Primeira, milagres na natureza. O período antes, meus irmãos, do milênio, o mundo vai experimentar 7 anos de grande tribulação. A natureza, né, a fauna, a flora, nesse período da grande tribulação, vai sofrer avarias tremendas, viu? Tremendas. E no milênio tudo será restaurado através de Jesus. A fauna, a flora, toda a natureza será restaurada pelo Senhor. Esse é um primeiro fenômeno que caracteriza essa transformação que dará início a esse período de 1000 anos. A natureza será transformada pelo milagre da fertilidade. Os lugares secos tornar-se-ão jardins verdejantes, conforme Ezequiel capítulo 34, 26 e 27. A água será abundante. Nós estamos vivendo um período muito preocupante, né, irmãos? Extrema preocupação. O ano passado aí, foi atrasado, né? Foi o ano de piores chuvas na nossa nação. Aqui em Bela Vista mesmo, córregos aí, meus irmãos, fortes, né? Com águas aí caudalosas, secaram. Cisternas, poços artesianos, ali perto do senhor mesmo, pastor, no Taquari, nunca secou. Eu encontrei com aquele pessoal ali, eu tinha uma chácara lá perto, né? E aqueles velhinhos que moram ali há 70 anos, 80 anos, disseram: isso aqui nunca secou. Ver isso aqui para a gente é muito angustiante, é uma morte. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias de muita preocupação nessa área. Eu tenho uma propriedade ali em Minasul. Graças a Deus, na minha propriedade tem 13 nascentes. Eu cerquei 4, as que eu puderam cercar, eu cerquei 4. Mas também nós sofremos ali o ano passado. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que no milênio o mundo não vai sofrer com esse problema de água. As fontes serão abertas e Deus vai fazer jorrar água no deserto. As fontes secas vão acabar, vão desaparecer, e Deus vai trazer água abundante sobre a terra. A água, meus irmãos sabem que é sinônimo de vida, né? De prosperidade. Aí, a chuva demorou este ano um pouquinho a chegar, o pessoal plantou a safra, mas a safrinha já está comprometida, não tem como plantar a safrinha mais. Teremos agora milho este ano, chegando de novo a R$60 o saco, R$70 o saco, novamente, como aconteceu no ano atrasado. Meus irmãos, sem água não tem como. Os irmãos sabem que as chuvas, a água, ela é de extrema importância para a vida do planeta. Como no milênio, é um tempo de plenitude, de abundância, né? Em todas as áreas, o Senhor
vai fazer jorrar água de todas as fontes de todos os lugares, conforme Ezequiel capítulo 34. Amém? Será um reinado de muitos milagres, o de Jesus no milênio. O texto vai dizer ainda mais que a configuração geológica e hidrográfica do planeta será modificada, a iluminação será suficiente, e os frutos das árvores servirão de alimento e suas folhas de remédio. Olha que coisa interessante. Tem um amigo meu que foi meu professor de escatologia, ele acredita, meus irmãos, que haverá doença, sim, haverá morte no tempo do milênio, as pessoas viverão mais tempo, mas haverá morte. Mas as doenças, elas serão tratadas com remédios homeopáticos, só homeopáticos. A própria natureza já oferece isso. Não de forma assim a gente usa profusa, constantemente, mas no milênio, sim. O milênio, meus irmãos, as doenças, as enfermidades serão tratadas com as coisas que Deus deixou aí na criação. Segunda outra transformação, meus irmãos, vai haver milagres no mundo animal. No milênio não haverá animais carnívoros nem predadores, mas apenas herbívoros, como no princípio da criação. As diferentes espécies coexistirão pacificamente. Os irmãos sabem que no Gênesis, ali no início, os animais não eram carnívoros. Os animais, os homens eram herbívoros. Deus liberou a carne depois do dilúvio. Mas antes, todos os animais eram herbívoros. Dá uma tristeza, né, irmãos? Eu não gosto não de ver aqueles filmes assim, vendo aqueles leopardos, aqueles leões correndo atrás daquelas presinhas tão bonitinhas, né? Tão indefesas, e pegam elas com tanta violência, né? E matam elas. E aquilo ali, meus irmãos, dá uma coisa ruim. Eu não sinto muito bem ver aquilo, mas infelizmente é a lei aí da natureza. Mas no milênio, meus irmãos, tudo isso vai acabar. A Bíblia diz que a criança brincará com a serpente, o cordeiro comerá junto com o leão, sem nenhum problema. Vai haver um tempo de paz no mundo animal. Abra Isaías capítulo 11, vamos ler o texto, versículo 6. O texto diz assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa passarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Meus irmãos, toda a beligerância, toda a agressividade no mundo animal vai acabar, vai terminar. Por quê, meus irmãos? Porque o Espírito Santo estará de forma plena, profusa e poderosa neste mundo. Os teólogos acreditam que aquele texto lá de Joel 2:28 vai se cumprir totalmente nesse período, que o Espírito vai descer sobre toda a carne. Ainda não desceu sobre toda a carne, concorda? Não é todo mundo que tem o Espírito, né, pastora Cássia? Não é todo mundo. A igreja que tem o Espírito foi dado para a igreja. Só os cristãos convertidos que têm o Espírito, conforme Romanos capítulo 8, versículo 7. Mas naqueles dias, meus irmãos, o Espírito vai descer sobre toda a carne. E o que esse Espírito vai fazer? Esse Espírito vai apaziguar o mundo todo. Satanás vai estar amarrado, e o Espírito Santo vai estar não só, meus irmãos, no meio dos homens, mas também no mundo animal, na vegetação, porque é isso que o Espírito faz desde o início, né? Em Gênesis, ele estava chocando sobre a face das águas. Lá, meus irmãos, no Antigo Testamento, ele estava inspirando aqueles homens para construir o templo. O Espírito Santo, lá em Salmo 104, versículo 30, diz, meus irmãos, que ele está dando vida a toda a terra. E o Espírito Santo, meus irmãos, que foi dado à igreja. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, ou 2, 2:8, ele que está segurando o anticristo para que não apareça no tempo errado, né? Ele que aí bloqueia. E no milênio, esse Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Olha a importância do Espírito Santo. Ele vai estar no mundo animal, ele vai estar aí abençoando os homens nas suas relações interpessoais, e nós teremos 1000 anos de paz. Vai ser o governo perfeito de Cristo para se cumprir a palavra do Senhor, que ele estaria sentado no trono governando.
Todo milênio, meus irmãos, será um tempo de paz. Só no finalzinho que o diabo vai ser solto, vai voltar a enganar as nações, mas ele vai ser destruído sumariamente. Mas os 1000 anos, aqui que Jesus vai estabelecer, ele vai resolver os problemas econômicos, sociais, religiosos, espirituais, de toda a terra, dos 4 cantos da terra. Jesus vai estar governando, como Zacarias capítulo 9, versículo 10. Vamos ler aí Zacarias 9, 10, que ele vai governar de uma extremidade à outra. Zacarias é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Depois de Zacarias é Malaquias, aí já entra Mateus. Zacarias capítulo 9, versículo 10. Diz assim: destruirei os carros de Efraim. Vamos começar no 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Está falando de Jerusalém. Sião é a forma poética de Jerusalém, a forma poética de se referir a Jerusalém. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os profetas do Antigo Testamento não conseguiam separar a primeira vinda de Jesus nem a segunda, por isso está tudo junto aqui, né? Aí o versículo 10 ele vai dizer: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Dos 4 cantos da terra, Jesus vai estar governando e resolvendo todos os problemas dos moradores da terra. Ninguém vai ter como reclamar do governo de Jesus, porque será um governo marcado pela perfeição, né? Ele vai estar atendendo às necessidades aí espirituais, materiais, de todas as pessoas na terra. Bons, outra transformação nesse tempo: milagres nos corpos físicos. Não haverá deformidades físicas. Os cegos terão os olhos abertos, os surdos ouvirão, os coxos saltarão, o mudo poderá falar normalmente, conforme Isaías 35, versículos 5 e 6. Some-se isto a longevidade dos indivíduos. No milênio, meus irmãos, as pessoas voltarão a viver como no Antigo Testamento: 300 anos, 400 anos, 500 anos, 600. Aqui em Isaías tem um texto, capítulo 65, que com 100 anos o camarada vai ser chamado de jovem, sabia? Adolescente. Você quer ler Isaías 65? Vamos ler. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Vai ter maldição sobre o pecado. A maldição só vai ser quebrada lá no céu, né? Sobre o pecado. Mas aqui na terra ainda vai ter maldição. Até no milênio, se as pessoas pecarem, ainda vai ter maldição. Só, meus irmãos, e com 100 anos que o camarada vai ser amaldiçoado. Você já pensou? Então, a longevidade vai ser uma das marcas do milênio. A pessoa, ela pode nascer no início do milênio e poderá viver até o final do milênio. 1000 anos. Como Matusalém, que viveu 969 anos. Pastor, mas até agora eu não entendi. E a igreja, onde ela vai estar? Daqui a pouco nós vamos ver aqui, né? Os salvos que foram arrebatados. Nós estamos falando aqui de pessoas que vão nascer no milênio, que vão estar seguindo o ciclo natural da vida. Mas a igreja já está em estado de glória. Nós estamos no governo, junto com Jesus. Amém, irmãos? Então, quarta transformação, milagres na vida material. Este será um tempo de grande prosperidade econômica. As pessoas terão o suficiente para viver confortavelmente, sem qualquer prejuízo. Não haverá necessidade ou necessitados. Eu creio, meus irmãos, que vai haver esse tempo ser marcado pela justiça social. Por que nós temos uma explosão de crimes no Brasil? Porque, meus irmãos, nós vivemos com 2 situações que são extremamente opostas. Nós vivemos numa sociedade de consumo diante de uma desigualdade social. Isso é uma explosão, irmãos, isso é uma dinamite. O camarada sai da porta fora, o filhinho está chorando, pedindo uma bicicleta. Aí de repente passa, nada contra o filho do ricaço lá, nada contra o playboy, mas ele passa lá na porta do camarada com uma BMW, com uma Ferrari de 1 milhão, 2 milhões.
Meus irmãos, isso, meus irmãos, não justifica a pessoa partir para o crime, mas uma pessoa sem referência ética, moral, vendo a família, os filhos, tudo sofrendo, ela não vai digerir muito bem essa situação. Isso não acontece na Suíça, isso não acontece na Noruega, isso não acontece no Canadá, mas no Brasil, meus irmãos, é o nosso câncer. Nós vivemos numa sociedade de consumo diante da injustiça social gravíssima, gravíssima, onde o camarada está lutando para suprir as necessidades básicas da casa, enquanto o outro está se esbaldando aí, meus irmãos, nesse país em que ofereceu para ele oportunidades. No milênio, tudo isso vai ser aniquilado. A justiça social vai predominar o governo de Jesus, e todas as pessoas serão assistidas por Deus de forma igual, plena. Amém, meus irmãos? Porque sempre foi esse o desejo de Deus, desde o Antigo Testamento. Ninguém era para ter nem terra, não é verdade? A terra trocava de mão de 7 anos, né? 50 anos tinha o ano do jubileu ainda, não é verdade? Ninguém era dono da terra, o povo era dono da terra, todo mundo desfrutava da terra. Hoje, que cada um tem o seu quinhão, o seu pedaço, né? Mas, meus irmãos, nos dias do milênio, o Senhor vai cuidar de tudo isso, e toda essa situação econômica, social, será resolvida por Jesus. Eu tenho um primo aí que cuida dos meus negócios, uns negócios de empresa, que está me ajudando, primo, e ele trabalha com um pessoal aí, sim, bastante afortunados. E esse pessoal, e tem um deles, ele estava até me apresentando, irmão, pensa num homem doente por dinheiro. O camarada recebe 500 mil reais de aluguel por mês. Tem prédios nessa cidade para tudo quanto é lado. Acabou de comprar agora um prédio enorme em Palmas por 8 milhões. E ele estava junto com o meu primo e falou assim, vamos almoçar? Vamos. Chegou lá na lanchonete e falou assim, me dá o bauru e parte no meio. Irmãos, até o bauru ele mandou partir no meio. Mas pensa, tem gente que é doente, né, irmãos? Aí meu primo falou assim, não, eu vou pagar o almoço. Pode deixar, meu primo é pobre, né? Ele falou, pode deixar, fulano, eu vou pagar o almoço para nós. Aí ele pagou o almoço, mas ele não pagou. Meus irmãos, tem gente doente, meus irmãos. Tem gente que ama o dinheiro mais do que qualquer outra coisa nessa vida. O dinheiro realmente é um Deus da vida dele. E Jesus mesmo disse que o dinheiro não é um elemento comum. Jesus disse, meus irmãos, que o dinheiro é uma entidade. O dinheiro não é, meus irmãos, um elemento neutro. Se eu jogar uma caneta aqui no chão, talvez muitos de vocês não vão interessar. Jogar na rua um objeto qualquer, algumas pessoas não vão interessar, mas joga uma nota de 100 para você ver. O negócio é terrível, não é verdade? Mas nos dias do milênio, o Espírito Santo vai dominar, meus irmãos, os sentimentos, as emoções das pessoas, da sociedade, dos homens, e tudo será transformado. E Jesus vai mostrar como se governa de forma perfeita no mundo, aleluia, com a presença dEle, aleluia. Isso já é para estar a igreja vivendo aqui agora, claro. A igreja é para estar vivendo, experienciando, meus irmãos, este fato agora, porque ela está no reino, né? Ela tem o Espírito Santo. Não é para ter crente assim, não é verdade? Não é para ter crente assim, ganancioso, né? Amante do dinheiro, ao ponto de fazer qualquer coisa e qualquer negócio. Eu pastorei lá em Anápolis, meus irmãos, e foi interessante, na época que eu estive lá, porque lá tinha um irmão, mas tinha um irmão tão sovina, que quando ele ia para a igreja, os irmãos pegaram no pé dele e falaram assim, irmão fulano, o senhor gastou muita sola de sapato hoje para vir, você não está preocupado com isso não? Meus irmãos, o pessoal começou já a pegar no pé dele. E nós fazíamos lá, sempre aos domingos, escola dominical, um café, não tão maravilhoso como esse, mas a gente fazia. E a gente pedia aos irmãos, traga alguma coisa. A gente fazia acho que uma vez por mês, né? Traga alguma coisa. E um dia nós fizemos, e aí ele chegou, irmãos, todo mundo trouxe aquelas guloseimas, as irmãs fizeram aquelas coisas maravilhosas, e ele chegou com uma melanciazinha desse tamanhozinho. Ele pôs a melancia na mesa e pôs o braço nela, falou, ei pastor, mais coisa tão cara, né? Eu falei, tá caro, irmão. Você não sabe quanto que eu paguei nessa melancia? Eu falei, irmão. Quanto, irmão? Ei, pastor, paguei R$5, naquela época era dinheiro,
R$5 nessa melancia. Está difícil as coisas, pastor. E eu fiquei olhando e falei, não vai abrir essa melancia. Ele não vai abrir. Irmãos, ele não abriu a melancia, pastor Saulo. Ele comeu os lanches tudinho. E vocês acham um exagero. Depois que comeu tudo, ele juntou tudo que sobrou, levou a melancia e o resto para casa. Rico, estou falando de gente rica. Minha esposa é prova do que eu estou dizendo aí, irmão. Meus irmãos, isso já não era para acontecer, a gente já está no reino, né? O Espírito Santo está aí dominando a gente, eu pelo menos tenho que dominar e controlar a gente, mas no milênio isso será de forma, meus irmãos, plena e poderosa, porque o Espírito Santo vai dominar toda a terra. Amém, irmãos? Não estou fazendo também apologia aqui a você gastar desvairadamente, não, nada disso, mas abra o seu coração. Tem gente que não dizima da igreja, que é amante do dinheiro, não oferta, né? Esse dia até um irmão chegou e falou, pastor, o dízimo está no Antigo Testamento. Eu falei, pois é, o Salmo 91 também está, o 23, ele serve para você, né? Serve, engraçado, né, pastor? O Salmo 91 serve para ele, o 23 serve, mas o dízimo não serve. Mas eu falei, irmão, quem não dizima na igreja, na verdade, ele tinha que ficar em pé, porque os bancos são comprados com dízimo. Ele tinha que ficar no escuro, porque a luz é paga com os dízimos. Ele usa o banheiro, ele não podia usar o banheiro também, porque tudo que ali, água, papel, tudo que usa ali, a funcionária aqui, é pago com os dízimos das ofertas. Você não podia usar nada, se a gente for levar-se ao pé da letra. Na verdade, aqui também, não estou querendo pregar o dízimo de forma legalista, eu estou querendo dizer para você, e quando você vem à igreja aqui, entrega o seu dízimo, a sua oferta, você está dizendo, dinheiro, você não é o meu Deus é Jesus, aleluia. O meu Deus é Jesus, e é Ele que domina o meu coração e a minha vida. Amém, meus irmãos? Outro milagre, outra transformação, milagres na administração e no governo. No milênio, a forma de administração será teocrática, governo de Deus. Aquele que tem o principado sobre os seus ombros, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Ele vai estar governando a terra, não permitirá qualquer tipo de ditadura, opressão e manipulação. Todos os povos desfrutarão de paz, segurança, justiça, compreensão. Porém, apesar de tudo isso, como observou o Dr. René Pache, por mais belo que seja o milênio, ele não será o céu. Ele vai ter imperfeições, sim, porque os homens ainda estarão vivendo como nós estamos vivendo aqui hoje, sem sermos ainda glorificados. Como glorificado só a igreja que desceu. Porque o que vai acontecer para iniciar o milênio? A igreja vai descer com Cristo para julgar as nações, salvar Israel, aí vai estabelecer o milênio. Jerusalém celestial vai descer e vai estar acima da Jerusalém física, aqui existe lá hoje. Jerusalém, meus irmãos, Israel é o centro do mundo. Tudo, meus irmãos, parte de Israel. Israel é o centro do mundo, é o centro das revelações, viu? É o centro. E aí, a Jerusalém vai estar, essa celestial em cima, e a igreja vai estar governando com Cristo a terra. Todo governo será teocrático e toda a igreja vai estar trabalhando, e só ocuparão os cargos no mundo aqueles que fazem parte da igreja glorificada. Por exemplo, magistratura, só crentes glorificados que desceram com Jesus. Você não vai ver juiz corrupto, porque só vai estar crentes glorificados. Em todas as áreas, no estado, no município, todo o governo será teocrático e será governado por crentes com corpos glorificados. Pastor, é difícil de acreditar nisso. Então, vai fazer o quê? É o que a Bíblia está falando, é o que a Bíblia nos apresenta. Eu creio. Amém, irmãos? Eu creio nesse governo literal. Mesma coisa, vida normal, né? Se casar mal, o camarada tem que viver aí, sem divorciado, 600 anos com a mulher, né? 700 anos. Vai ter que pensar muita coisa, né, irmãos? Por isso que a escatologia não pode ser só especulativa, ela tem que pensar também na área prática também, né, irmãos? Portanto, milagres na administração, milagres na vida militar. Os profetas do Antigo Testamento vaticinaram que a justiça divina reinaria sobre a terra e, consequentemente, a paz. Então, a concórdia individual e internacional só será possível porque os governos do mundo serão unificados em um único reino de Cristo.
Aquilo que o diabo quis copiar antes, antes do milênio, na grande tribulação, né, a trindade satânica liderando o mundo, não vai dar certo, porque lá em Apocalipse capítulo 5, diz que ele está vindo sobre um cavalo branco e trazendo consigo um arco. Ele só tem arco, ele não tem flecha. O que você vai fazer com um arco sem flecha? Jesus está mostrando que o governo dele é fraco, é vulnerável, e que o governo dele não tem nenhum poder. Agora não, com Cristo será diferente, meus irmãos. Tudo será unificado, né? E o poder militar, meus irmãos, será aí esse poder com essa envergadura descomunal, que Jesus vai estar liderando tudo isso. Bom, outro milagre, milagres na vida espiritual. Vai haver um grande mover de Deus, o maior de todos os avivamentos, alcançará todo mundo, o Espírito Santo será derramado abundantemente. Um grande teólogo disse que o milênio, meus irmãos, ele vai ser estabelecido principalmente para alcançar aos judeus, e depois para alcançar todos os povos. Aí vai se cumprir, meus irmãos, aquele texto, que a mensagem, todos os povos ouvirão a sua palavra, ouvirão as verdades do Senhor, viu? Quando o evangelho será pregado a toda criatura, vai ser no milênio, todo mundo, meus irmãos, será alcançado pela mensagem de salvação do Senhor. Amém, irmãos? Tem uma transformação espiritual muito grande na terra. Bom, segundo tópico, a capital do milênio. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Seu valor histórico e religioso. A história da humanidade estaria incompleta sem a presença da cidade de Jerusalém, seus registros. Seus filhos formam o povo escolhido do Senhor e foram estabelecidos por Ele como cabeça das nações. Todos os fatos, objetos e elementos relacionados a esse espaço geográfico singular são fonte inesgotável de estudo, pesquisa e comentário. Jerusalém, a terra santa, a cidade santa, mais citada em todo o texto bíblico, atrai os olhares do mundo para si, não apenas por seu valor histórico, mas sobretudo por sua importância religiosa. Jerusalém é disputadíssima. Os irmãos estão vendo aí, nos telejornais, né? Estão vendo. A vida toda Jerusalém foi disputada. Jerusalém foi destruída cerca de 25 vezes. Interessante que quem sempre a destruiu teve que reconstruí-la. Agora, o presidente dos Estados Unidos mudou a embaixada, né? Está mudando a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Causou um celeuma tremendo aí no mundo, porque há, meus irmãos, ali teólogos em volta do presidente, né? Esse pessoal aí, crente, que quer adiantar as coisas, né? E antecipar logo tudo, porque eles acreditam que Jerusalém, tomando essa importância aí, Jesus virá logo para buscar o seu povo. Então eles estão dando uma forçadinha de barra para Jesus voltar logo e consumar tudo isso aí. O certo é que Jerusalém será o centro de todas as coisas, o centro de todo esse movimento. Amém, irmãos? Sua posição estratégica, a partir de um simples olhar no mapa mundial, pode-se identificar a cidade de Jerusalém. Ela está no coração dos povos. Deus cercou a cidade de altos montes protetores, tornando uma fortaleza natural, conforme Salmo 125, versículo 2. Outro fato aí a ser considerado, sua importância espiritual. É o lugar mais sagrado do mundo para o judeu, é Jerusalém. E durante o milênio, a terra dos antigos profetas tornar-se-á a capital religiosa do mundo. Após o Armagedon, a cidade e o templo dos judeus serão restaurados, e os povos do mundo inteiro subirão a Jerusalém todos os anos para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. É importante que a gente leia esse texto aí, de Zacarias, capítulo 14, versículo 16, porque nos mostra a importância de Jerusalém, porque os povos, as nações, virão de longe e confluirão para a cidade de Jerusalém, a adorar a Deus. Ali será um centro de adoração. Zacarias, capítulo 14, versículo 16. Vamos ler esse texto. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Irmão, você lê um texto desse aqui, sua mente não viaja assim, você não dá asa à imaginação, e já começa a ver pela fé, que glória que vai ser essa terra, aleluia.
Vai ser um período de muita glória. Não vai, irmãos? Você já pensou? O mundo inteiro não tem que dobrar o joelho mais a essas deuses por aí, né? Esses altares todos serão quebrados, que não vale nada, né? Paulo diz que não existe deuses, só existe um Deus, mas Paulo diz que por trás de cada Deus aí do mundo há um demônio. Mas todos esses altares serão extirpados, aniquilados, e as nações se ajuntarão em romaria para ir para Jerusalém. E você, com o corpo glorificado no meio desse povo, você pensou que glória que vai ser isso, que poder? Vai ser um Pentecoste infindável, não vai, irmãos? Vai ser um Pentecoste infindável, de glória, de poder, de muita unção naquele lugar. Não é verdade, irmãos? Eu fico viajando, viu? Pensando como que a gente vai desfrutar de coisas maravilhosas aí pela frente. Por isso que vale a pena estar em Cristo. Por isso que vale a pena ter esperança. A igreja tem esperança. Amém, irmãos? Múltipla dizia o seguinte: o marxismo não tem Deus e tem esperança. Por que a igreja não tem esperança tendo Deus? Se o marxismo, que não tem Deus, fica falando que existe uma cidade utópica fora desse mundo, onde tudo vai funcionar plenamente, e você que tem Deus, enche o seu coração de esperança, de Senhor, eu quero estar lá. Eu vou estar lá nesse dia. Aleluia! Glória a Deus. Terceiro tópico, meus irmãos, participantes do milênio. Quais serão os participantes do milênio? Os crentes glorificados, aqueles que foram arrebatados, meus irmãos, antes da grande tribulação, eles participarão do milênio, todos salvos. Crentes do Antigo Testamento, do Novo Testamento, todos vão ressurgir, né? E vão estar com Cristo nas bodas, depois vai descer e vão estar com o Senhor governando essa terra. É bem verdade que a gente vai estar em Jerusalém e a gente vai pensar assim, não, eu quero estar agora lá em Hong Kong. A gente vai. Diz que um anjo locomove numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, né? Velocidade da luz. Um anjo sai da Rússia agora para te salvar aqui agora, na hora. Sabia disso? Um anjo sai agora e te salva assim, ó, como salvou eu e minha família essa semana. Aleluia, aleluia. Deus falou comigo aí, usando minha filha, irmão. Deus tomou minha filha em profecia. Eu nunca vi um negócio daquele. Mas pensou? Botou a mão no meu peito assim, e foi usada por Deus. E falou, e falou, e falou, e falou. E aí eu não esperava que ela ia falar mais alguma coisa, nem ela não conhece esse mundo espiritual, mas ela falou assim, pai, enquanto eu estou falando com o senhor aqui, lá fora Deus está mostrando uma serpente com 7 cabeças, Deus está falando que é o Exu da morte. Olha só, irmão, uma criança fala aí, você conversa agora com ela, não está nem aí com esses negócios mais. Ela é tomada pelo Espírito de Deus. Estou vendo lá fora uma serpente, 7 cabeças, e Deus falando que é Exu da morte. Quer matar o senhor? Eu falei, não vai matar, só está querendo. Ele só balança a moita. O diabo só balança, não você tem medo do diabo não, ele só balança a moita para você correr. Não corre não, bate o pé e fala, aqui é de Jesus, o carro é de Jesus, a casa é de Jesus, o móvel é de Jesus, você que tem que sair embora. Aleluia. Derramou vanaço de que menerrou vacas. Conte na massa de que me acá. Tudo é de Jesus, chácara é de Jesus. Do Senhor é o mundo, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que neles habitam. Ah, foi consagrado, desconsagra, ora e unge. Aleluia. Deus está com você, irmão. Deus está na sua vida. Maior é aquele que está com você do que está no mundo. E eu vi com a minha esposa no carro dela, minha filha, que para Goiânia, irmãos, chegando na Praça Walter Santos, ali naquele canto ali onde tem aquela trilha, onde vende aquele frango ali, eu vim ali, né, para chegar na Praça Walter Santos. O camarada saiu uma veraneio, uma lata daquilo dessa grossura. Irmãos, eu não sei, foi o anjo do Senhor, né? Eu fui muito rápido, Deus me deu uma rapidez tremenda. Eu tirei o carro e saí daquelas tartarugas que tinha na frente, e com medo de vir um coletivo, que eles viram ali de uma vez, né? E vinha só 2 motoqueiros, eles esperaram o acidente. Irmãos, o anjo me tirou. Eu não sei se o anjo estava na China, na Rússia, ou estava perto de mim, mas que o anjo chegou na hora, chegou. E eu encostei o carro, não estava muito nervoso não, mas eu estava apavorado. Queria pegar bem do lado da minha filha.
Depois Deus me mostrou na revelação o que ia acontecer. Eu te livrei. Eu ia jogar, o inimigo ia jogar o carro em cima daquele poste, ia fazer isso, mostrou. Irmãos, eu encostei o carro lá e o homem veio do carro assim, ó, tremendo. Moço, pelo amor de Deus, eu não vi o seu carro. Olha, irmãos, como é que o inimigo é terrível. Tem acidente que ele provoca mesmo, pastora. Ele veio tremendo, eu não vi o seu carro. Pegou o ponto cego do carro, a pessoa me perdoa em nome de Jesus. Eu falei, não, fica tranquilo, pode ir embora. Deus nos deu um livramento. Deus tem dado livramento para você, irmãos, constante. Tem livramento que você vê, tem livramento que você nem vê. Mas quando você chegar na glória, Ele vai descortinar de você um filme e vai dizer, olha, no dia 18 de março de 2018, o diabo preparou um laço para você, mas eu enviei o meu anjo e te guardei a sua casa, guardei a sua família, poupei a sua vida. Aleluia! Você crê nisso? Levante a sua mão e exalte o nome de Jesus nesta manhã. Aleluia! Aleluia! Deus é tremendo. Deus é tremendo. Tem vezes que Deus te esconde, irmão. Tem vezes que nem o diabo te acha, igual Jesus escondeu no meio da multidão. Ninguém achou Jesus. Igual Ele escondeu o corpo de Moisés. Até hoje ninguém sabe onde está o corpo de Moisés. Deus às vezes te esconde, nem o inimigo te acha. Mas você está debaixo da sombra do Onipotente, debaixo das asas do Todo-Poderoso. Aleluia. E no milênio nós teremos um corpo glorificado, igual ao de Jesus. Igual ao de Jesus. Jesus é o único ser no universo que tem um corpo glorificado. Você sabia disso? Ele é o único. Ele é o único. Ele é o único ser no universo que tem um corpo glorificado. Eu até já falei aqui. Eu fico imaginando quando Jesus subiu ao céu após a ressurreição. Acho que os anjos ficaram tudo em expectação. Está vindo aí o Logos, o Filho de Deus. Que jeito que ele está vindo? Ele desceu um espírito, né? Lá no corpo da criança, no ventre de Maria. Mas e agora? Ele está vindo com um corpo glorificado. A gente não conhece esse corpo. Mas ele está vindo com um corpo. E ele será o único ser com esse corpo no universo. Por enquanto. Por enquanto. E ele está vindo. E aí ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aí, meus irmãos, numa transposição cristã, o Salmo 24 vai dizer: abriu portas às vossas cabeças, abriu entradas eternas, porque está vindo aí o Rei da Glória. Aleluia. Eu sinto a presença do Espírito aqui nesta manhã, meus irmãos. Eu sinto a presença do Espírito de Deus aqui nesta manhã, meus irmãos. Aqui pode ser manhã de batismo no Espírito Santo, aleluia, de renovo, porque o Rei da Glória está aqui, aleluia, aleluia. Eu amo Jesus, meus irmãos, sei que vocês amam também, aleluia. Jesus é o único ser que por enquanto tem esse corpo glorificado. Luiz Berkoff, um teólogo francês, na sua teologia sistemática, ele vai muito além. Ele diz que Jesus preferiu estar confinado em um corpo, por amor à nossa alma, para nos salvar. Um corpo, Ele tem um corpo. Ele te ama tanto, Ele quer te salvar tanto, que hoje Ele está confinado em um corpo para salvar você. E para te dizer, oh meu filho, minha filha, assim como eu sou, você será também. Aleluia. No milênio nós teremos esse corpo glorificado e a gente vai viajar por aí, ó. Nova Jerusalém, Jerusalém terrena, celestial, China, Rússia, Austrália, tudo quanto é canto da terra, a gente vai estar viajando e governando junto com Jesus. Jesus vai dizer, meu servo Salmo, vai lá, naquele lugar, vai lá. Meu servo Carlos Vilela, minha serva Cássia, e a gente vai estar aqui governando com Jesus e resolvendo todos os problemas da terra e dizendo, Pai, fui lá e tudo foi resolvido. O arcanjo Miguel foi comigo, passou a espada lá e deu tudo certo. Pensou, irmão, que glória que vai ser o milênio? Você vai estar andando junto com o anjo, viajando com o anjo, governando com o anjo, junto com Jesus. É por isso que Paulo disse que ouviu coisas inefáveis que nem é lícito contar aos homens. Se contar fica até doido. Mas tudo isso Deus tem reservado para os santos, para aqueles que o adoram.
para aqueles que o louvam, para aqueles que o exaltam, para aqueles que o servem. Por isso que vale a pena dizer não ao pecado, meus irmãos. Por isso que vale a pena a gente dizer não para o mundo. Por isso que vale a pena a gente dizer não para a carne. Por isso que vale a pena a gente jejuar, né, meus irmãos, de orar, clamar e buscar a Deus e trabalhar para o Senhor. Por isso que vale a pena a gente estar na presença dEle. Amém, meus irmãos? Os sobreviventes da grande tribulação também vão ser salvos. Pessoas da grande tribulação. Na grande tribulação vai ter salvos. Vai ter as pessoas que vão suportar. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas a grande tribulação, ali algumas pessoas estarão resolutas e vão ser salvas nesse período. E segundo o texto aí de Apocalipse capítulo 20, vamos ler para a gente terminar? Versículos 5 e 6, Apocalipse. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Os restantes dos mortos, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Amém, meus irmãos? Sabe quem vai ressuscitar com Jesus? Segundo Paulo, para terminar, sabe quem vai ressuscitar com Jesus para ser salvo quando Ele voltar e participar de tudo isso? Quem ressuscitar fisicamente aqui? Quem ressuscitou espiritualmente aqui. Essa é a ideia paulina. É aquilo que os teólogos chamam de o já e o ainda não. O que é o já? Você precisa ressuscitar espiritualmente aqui agora, ter esse encontro com Cristo e o Espírito Santo morar na sua vida. Se você não ressuscitou espiritualmente aqui agora, você não tem chance de ressuscitar aqui fisicamente no último dia. Essa é a ideia de Paulo. Ele trabalha essas duas ressurreições. Então você que já ressurgiu espiritualmente e permanece aí na presença do Senhor, se você morrer antes de Cristo voltar do arrebatamento, você pode ficar tranquilo, você vai ressuscitar no último dia. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos por ter vindo aqui nesta manhã, ouvir a palavra de Deus e ser alimentados pelo Senhor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos do jeito que você está e comece a agradecer a Jesus porque Ele te alcançou, Ele te buscou, Ele foi lá com seus braços de misericórdia, com o seu braço forte e te tirou da mão do inimigo, te tirou de um charco de lodo, colocou os seus pés sobre uma rocha, colocou nos seus lábios um novo cântico. Você tem razões de sobra para agradecer a Jesus nesta manhã. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é poderoso, Jesus querido. Continua, Jesus querido, abençoando as nossas vidas, renovando as nossas forças. Jesus, nós queremos desfrutar de todas estas bênçãos reservadas para aqueles que o Senhor tem escolhido, chamado, separado, santificado, Senhor amado. Nós queremos fazer parte de todo esse movimento santo, glorioso e perfeito do Senhor. Por isso te pedimos a graça, o poder do Senhor, para estarmos caminhando na tua presença até o fim, meu Pai. Oh Deus, muito obrigado, nós te louvamos no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, aleluia.